Passando por aqui agora para nós falarmos da nossa atividade de matemática, que tá muito legal, muito fácil, muito tranquilo, né? Eu tenho certeza que vocês estão adorando. Então, gente, olha só. Nós vamos começar então a nossa atividade essa semana de matemática na página 112, tá? Bem tranquilo mesmo. São situações, problemas envolvendo multiplicação, tá? Primeiramente, a gente tem que relembrar que a multiplicação, ela não é só a tabuada, né? A tabuada ali, ela nos ajuda a ter um raciocínio lógico mais rápido para que nós possamos fazer as contas de maneira muitas vezes mental. Então, quem já tem a tabuada, né, bem clara na cabeça, que eu tenho certeza que é todo mundo, vocês são muito inteligentes, vocês estudam muito a tabuada, e dão com a tabuada na ponta da língua, não é isso? Então, a tabuada, ela serve justamente para a gente ter esse raciocínio mais rápido, a gente olhar e 5 vezes 5, 25, sabe? Pra gente lembrar com facilidade, para nos agilizarmos na hora de fazer uma conta, tá? Uma operação. Só que a gente tem que lembrar que da onde que vem essa multiplicação? A multiplicação, ela vem da adição, né? Lembra que a prof sempre falou? Ela é grudada ali, né? A multiplicação, ela é irmã gêmea ali, colada na adição. Então, se eu não sei fazer uma multiplicação de cabeça, se eu não lembro dessa multiplicação da tabuada, eu vou retomar a adição para entender, para saber e conseguir fazer essa conta. Como assim, prof? Por exemplo, na página 112 diz o seguinte: dizemos, letra A da primeira questão, dizemos que 7 vezes 8 é 56. Pensando na adição, qual é o significado dessa igualdade? O que você vai fazer? Se eu não sei quanto é 7 vezes 8 de cabeça, não sei, da tabuada não lembro, eu posso recorrer à adição. O que eu vou fazer? Eu vou repetir quantas vezes o número 8. O primeiro algarismo, que é o 7, ele está mandando eu repetir o segundo algarismo, que é o 8. Então, eu tenho que repetir quantas vezes o número 8? Tenho que repetir 7 vezes o número 8. Então, eu vou colocar lá 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, até eu conseguir ter as 7 vezes o número 8. Deu para entender? Então, o que você vai colocar? Você vai colocar 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. 7 vezes. Repetir 7 vezes o número 8. Depois você pode somar isso, né? E quem já souber, que é o caso que já tem a resposta aqui, tá fácil, você só coloca o resultado igual a 56. Então, a gente pode recorrer à adição. Então, significa que a adição de 7 parcelas de 8 dá o mesmo resultado de 56, tá bom? Sobre a página 113, tem uma operação ali de multiplicação para vocês fazerem, que é 138 vezes o 7, vocês vão fazer esse cálculo e depois responder a pergunta. Resolva essa operação e explique como o bom conhecimento sobre as tabuadas pode ajudar a resolver essa operação. Fácil, acabamos de conversar. A saber a tabuada, aprender a tabuada, saber de 1 a 9 na tabuada, de 1 a 10, né? A gente consegue ter uma maior agilidade na hora de resolver a operação. E isso nos ajuda muito, principalmente a resolver de maneira mental, inclusive, as contas, né? Agiliza o nosso raciocínio lógico-matemático, nos ajuda a resolver as contas de maneira mental e de forma prática, com maior qualidade também, tá? Sem precisar ali ficar contando um por um, né? 7 mais 7, mais 7, mais 7, mais... Aí acaba perdendo um pouquinho mais de tempo quando a gente tem que ficar fazendo a adição, muitas vezes acaba se perdendo, né? Segunda questão, nós estamos falando aí, então, sobre... Tem 2 modelos de azulejo, um azul e um coloridinho rosa, que é o segundo modelo, e diz o seguinte: calcule o total de azulejos que ele precisa para criar, tá?
Olhando ali o azulejo azul, que é o modelo 1, como é que a gente pode fazer uma multiplicação em vez de contar? Quadradinho por quadradinho, o que a gente pode fazer? Somar quadradinho por quadradinho, adicionar quadradinho por quadradinho, nós podemos fazer então, para ser mais fácil, uma multiplicação, não é isso? Mas, prof, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Muito fácil. Quando a gente tem uma imagem como essa, que eu tenho, né, colunas, né, e linhas, eu posso fazer o quê? Para fazer uma multiplicação mais rápida, em vez de adicionar, ficar somando. Eu posso multiplicar a coluna pela quantidade da linha. Como assim, prof? Olha só, fiz aqui um desenho para vocês. Deixa eu focar aqui, mas tá aparecendo. O que eu posso fazer, tá? Eu vou somar quantos quadradinhos eu tenho na coluna. Lembrando que a coluna é reta, tá? A coluna é que fica em pé. Lembra da nossa coluna vertebral, em pé. Então, eu vou contar a quantidade de quadradinhos da coluna. Aqui, no caso, eu tenho 6 quadradinhos na coluna. E aqui é a minha linha. Lembra a linha do caderno, tá? Como é que a linha do caderno é? Assim, na horizontal. Então, coluna na vertical, tá? Lembra da nossa coluna vertebral. E linha, lembra de reta, horizontal, linha do caderno. Então, eu vou pegar 6 quadradinhos que tem na minha coluna e vou multiplicar pelos 6 quadradinhos que tem na minha linha, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui no azul quantos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 na coluna e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na linha. Então, eu vou fazer 6 vezes 6. 6 vezes 6, aí você coloca o resultado. Prof, mas se eu for contar quadradinho por quadradinho, vai dar exatamente esse valor? Sim, vai dar exatamente esse valor, tá? Então, essa é uma maneira de transformar a adição, que seria contando um por um, e fazer uma multiplicação para ser mais fácil, mais rápido, ok? Nós temos o modelo 2, que daí vai perguntar o resultado dele na letra B, da página 114, tá? Aí no quadradinho no modelo 2, você vai ter que contar também a quantidade que tem de quadradinhos na coluna, que são, se eu não me engano, 7. 7 quadradinhos na coluna e nós temos 7 quadradinhos na linha. Então, 7 vezes 7, 7 quadradinhos na coluna, 7 quadradinhos na linha. 7 vezes 7 igual a... Aí você vai colocar o resultado, ok? E a resposta embaixo na linha. Não quero só conta, hein? Só operação. Eu quero a resposta também na linha. Terceira questão. Terceira questão fala o seguinte. A turma do 5º ano em que Arthur estuda tem um total de 32 alunos. Eles foram convidados para um passeio, né? O ingresso para a entrada do museu tem um custo de R$ 9,00 para cada aluno. Então, se são 32 alunos... e cada aluno vai pagar R$ 9,00 de ingresso, eu vou ter que fazer aí uma multiplicação, certo? Eu vou ter que fazer a multiplicação de 32 alunos vezes R$ 9,00, que é o ingresso. Então, 32 vezes 9, o resultado é o valor que eles gastaram no total para a turma entrar no museu, tá? Aí você coloca a resposta ali embaixo. Continuando, então, na página 115, tá? É uma citação problema, primeiro de imagem sobre a lanchonete do Breno e os tipos de pães que ele tem, os tipos de carnes que ele tem, os tipos de queijo e os tipos de vegetais que ele coloca no lanche dele para vender. Aí, a partir dessas escolhas, desses pães, dessas carnes, vegetais e queijos, a gente vai fazer multiplicações na página 116, tá bom? E a gente vai precisar retomar para ver essas quantidades da página 115. Aí, na página 116, diz o seguinte, na letra A. Combinando cada tipo de pão com cada tipo de carne, quantos são as combinações possíveis? Então, nós temos quantos tipos de pães? É só tu olhar lá. São 3 tipos de pães. Quantos tipos de carne? São 3 tipos de carne.
Se são 3 tipos de carne e 3 tipos de pães, a gente pode fazer a multiplicação 3 vezes 3. O resultado é as possíveis combinações de pães e carnes, tá bom? Aí tu coloca a resposta ali na linha e o cálculo no retângulo, ok? Letra B. Considerando todas as combinações calculadas no item anterior, de pães e carnes, então qual foi o resultado que a gente teve de combinações? A gente vai pegar esse resultado das combinações de pães e carnes, do resultado de 3 vezes 3, vai pegar esse resultado e vai combinar com os tipos de queijo. Quantos tipos de queijos são? São 2 tipos de queijo. Então, eu vou pegar o resultado de 3 vezes 3, que é de pães e carnes. Resultado, eu vou multiplicar por 2, que são, no caso, 2 tipos de queijo. Então, aí o resultado vezes os dois tipos de queijo, você vai obter um outro resultado que vai ser a sua combinação, então, de possíveis combinações de carnes, pães e queijos, tá? Então, resultado de 3 vezes 3 vezes 2, tá? Que são os 2 tipos de queijos, e você vai ter um outro resultado, tá? Esse outro resultado vai ser as possíveis combinações que você pode ter com todos esses tipos de sanduíche. Na letra C, agora você vai combinar o que você encontrou, o resultado que você conseguiu na letra B, você vai multiplicar pela quantidade de vegetais possíveis. Quantos vegetais possíveis são? São 2 vegetais possíveis. Então, você vai pegar o resultado da letra B, né? E vai multiplicar por 2. Deu para entender? Pegou o resultado da letra B, a quantidade de combinações possíveis de pães, carnes e queijos, e vai multiplicar por 2, que é a quantidade de folhas, ok? O resultado são suas possíveis combinações de sanduíches. Então, o total de combinações de sanduíches é a resposta daí da letra C, que usa carnes, pães, queijos e as folhas, tá bom? E para a gente finalizar por hoje, na página 117, você somente vai fazer a letra D, tá bom? A quinta questão não é para fazer porque é em grupo e, enfim, né? Não teria como a gente fazer. Então, a letra D diz o seguinte: o total obtido no item anterior indica quantas são as combinações possíveis de diferentes lanches. Usando multiplicações, é possível escrever uma expressão, tá? Que calcule esse resultado. Descubra qual é essa expressão. Muito simples. O que você vai fazer? Você vai olhar a quantidade de pães. São 3. Então, 3 vezes a quantidade de carne. 3. Então, 3 vezes 3 pães vezes 3 carnes vezes 2 queijos vezes 2 vegetais. Aí vai dar exatamente a mesma quantidade de combinações que você fez na letra anterior, a letra C da página 116. Tá bom, meus amores? Então é isso, por hoje é só. Espero que vocês consigam fazer só, tenho certeza que sim. E boa semana para todos nós. Amanhã a Prof estará enviando mais vídeos para os exercícios da terça-feira, tá? Beijão, fiquem com Deus, se cuidem, ajudem a família de vocês, tá? E não baguncem muito em casa. Beijos!